A Bíblia diz no livro de Sofonias, no capítulo 3, nos versículos de 1 a 20. Ai da cidade opressora, rebelde e manchada. No outro capítulo nós falamos que o juízo de Deus vem contra pessoas, mas também vem contra cidades. O juízo de Deus vem contra o ser humano de uma forma individual e vem contra o ser humano de uma forma coletiva. Porque há governos, poderes, cidades, nações que rejeitam o Senhor Jesus, que são totalmente contra Deus e tudo que se chama Deus. Uma cidade opressora, rebelde e manchada. Então nós sabemos que a palavra profética para Sofonias veio para Jerusalém, veio para Judá, veio para os filisteus, para os moabitas, para os amonitas, para a Síria, para a Etiópia. Então existe um espaço para cada um de nós individualmente responder, né, a Deus, mas também existe um espaço das nações, porque nós vimos que Sodoma foi destruída, Gomorra foi destruída. Então cidades, vimos que reis. Então há juízo individual e há juízo coletivo. E aqui está sendo dito: cidade opressora, rebelde e manchada. Quando nós estudamos a libertação do Gadareno, Gerazeno, nós vimos que aquela cidade pediu para que Jesus se retirasse. Então existem cidades opressoras, rebeldes, que não querem Jesus, que querem que Jesus se retire. 2. Não atende ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. O que é não aceita disciplina? Estudamos em Provérbios que se tu corrigir o sábio, ele vai te amar, ele vai te agradecer. Mas se tu corrigir o tolo, ele vai te odiar, ele vai zombar de ti. Ele não quer ser corrigido, porque ele não aceita disciplina. Ele não aceita repreensão. Ele não tá querendo ser ensinado. Ele não aceita, sua soberba não lhe permite. E também vimos que um pai corrige ao filho que ama. A disciplina vem de um pai que ama o filho. Então, se o filho não aceita a disciplina, ele é um bastardo, é o que a palavra de Deus diz. Se nós somos filhos e filhas, nós queremos ser corrigidos, nós queremos aprender, nós queremos ser cada dia mais parecidos com o Pai. E isso exige disciplina. E aqui o que está sendo dito? Que esta cidade opressora e rebelde não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Sabemos que Jerusalém entristeceu muito a Deus, porque ela realmente se rebelou, se tornou uma filha rebelde. 3. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos do anoitecer, que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. A palavra de Deus tem muita simbologia. Tu consegue entender isso? Ó? Leões rugidores. Então, os príncipes falavam mais alto do que o próprio Deus. Reis que estavam mais comprometidos com a coroa, com o trono, com o poder, com o status, do que com Deus, com a voz profética, com o que era justo, com o que era correto. Seus juízes são lobos. Juiz
que usa a lei para fazer mal, juiz que é parcial, que aceita suborno, que é desonesto, que é vingativo. Os seus profetas são levianos e falsos. Os seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência à lei. O Senhor é justo no meio da cidade. Ele não comete injustiça. Manhã após manhã, ele traz o seu juízo à luz. Não falha, mas o injusto não sabe o que é vergonha. Então aqui está sendo destacado os príncipes, os juízes, os profetas, os sacerdotes. Como eu disse no outro capítulo, os líderes que deveriam dar exemplo, que deveriam ensinar o povo, que deveriam pautar a integridade, a justiça, a honestidade, a correção, são os primeiros a pecar, são os primeiros a serem levianos, falsos, profanos, violentos, injustos, envergonhando o nome de Deus, não tendo temor, porque olha o que diz, o Senhor é justo no meio da cidade. Jerusalém é a cidade do grande rei. Então, as autoridades não estavam nem um pouco comprometidas com a palavra de Deus e muito menos com o próprio Deus. 6. Exterminarei nações, as suas torres estão destruídas, tornei desertas as suas praças, a ponto de não haver quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas, de maneira que não há ninguém que as habite. Eu dizia, certamente você, Jerusalém, viverá em temor diante de mim, e aceitará a disciplina, e assim a sua morada não seria destruída, segundo o que eu havia determinado. Mas eles se tornaram cada vez mais corruptos em todos os seus atos. Qualquer semelhança, mera coincidência, né? A destruição vem por causa da corrupção. E Jerusalém era para ser o exemplo. Jerusalém, Jerusalém, pois bem, se corrompeu, e a sua morada foi destruída. Porque em todos os atos havia corrupção. É de alto a baixo. As autoridades são as primeiras a roubar, a mentir, a enganar, a corromper, a fazerem o mal. Então, é como eu disse nos outros capítulos, o que sobra para o povo? Se os líderes, se os sacerdotes, se os profetas, se os príncipes, se os juízes, se todo o alto escalão já está corrompido, o que vai sobrar para o povo? 8. Portanto, esperem por mim, diz o Senhor. Esperem pelo dia em que eu me levantar para tomar o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para fazer cair sobre eles a minha indignação e todo o furor da minha ira, porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Então Deus, Ele é tardio em irar-se, Ele é grande em perdão e misericórdia. Ele é um Deus gracioso, amoroso, mas tem uma hora que cansa, tem uma hora que transborda, tem uma hora que Ele vai fazer cair a sua indignação. Tem uma hora que o seu furor, a sua ira, o seu zelo vai consumir os seus inimigos. Porque Deus é santo, o Senhor é santo e o Senhor está no meio do seu povo. Ele habita no meio do seu povo. E Ele, por ser santo, santo,
santo, ele não tolera o pecado. Ele não tolera a injustiça. Ele é o justo juiz. Então vai chegar o tempo que a mão de Deus vai pesar. Esse é o dia do Senhor. É o dia da sua indignação. É o dia do seu furor, da sua ira, do seu zelo, da sua cólera. Isso tudo são formas de expressar a santidade de Deus, a justiça de Deus, o caráter de Deus, a natureza perfeita de Deus. E o que ele queria? Que o seu povo aceitasse a disciplina, que o seu povo se voltasse para ele, que o seu povo se arrependesse, que o seu povo o ouvisse, porque o Senhor estava no meio do seu povo. Mas como o Senhor Jesus, andando por entre as ruas de Jerusalém, e onde ele morreu, e onde ele foi preso, e onde ele foi traído, e onde ele foi envergonhado, zombado, vituperado, maltratado, rejeitado, em Jerusalém. 9. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Então, sempre haverá um espaço para a liberdade, para o livre arbítrio, para a escolha, para a decisão pessoal, para aquele remanescente fiel. Então, aqui está sendo falado sobre lábios puros. O que a gente pode interpretar por lábios puros? Lábios que professam o nome de Deus. Então darei lábios puros aos povos para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Nós somos gentios. O evangelho foi pregado a nós e nós recebemos. Nós aceitamos. Os nossos lábios se tornaram puros porque professam o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E nós podemos invocar o nome do Senhor Jesus, porque Jesus é o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Então, esses lábios são puros e purificados porque tem o nome do Senhor Jesus. 10. Da além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios. Naquele dia, você não terá de se envergonhar de nenhuma das suas rebeliões contra mim, porque tirarei do meio de você, Jerusalém, os que exultam no seu orgulho, e você nunca mais se orgulhará no meu santo monte. Mas deixarei no meio de você um povo modesto e humilde, que confia no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá injustiça. Eles não proferirão mentira, e da sua boca não sairão palavras enganosas, porque serão apacentados, se deitarão, e não haverá quem os atemorize. Então, um povo modesto e humilde, um remanescente fiel, aqueles que não se prostraram, que não se ajoelharam, que não se venderam, que não se corromperam, que não se entregaram ao mal. Aqueles que perseveraram até o fim. E chama muita atenção, porque é um povo modesto e humilde, que confia no nome do Senhor. Então, as características são de pessoas que têm o Espírito Santo de Deus, que receberam o Senhor Jesus, que aceitaram, que se entregaram para Jesus. É esse povo modesto e humilde que transcende as culturas, as nações, as línguas, os povos, as tribos.
é a igreja do Senhor Jesus, esse povo modesto e humilde, esse remanescente fiel. 14. Cante, ó filha de Sião, grite de alegria, ó Israel. Alegre-se e exulte de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor retirou as sentenças que eram contra você e afastou os seus inimigos. O Rei de Israel, o Senhor, está no meio de você. Você não precisa mais temer nenhum mal. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não tenha medo, ó Sião, não desfaleçam as suas mãos. O Senhor seu Deus está no meio de você, poderoso para salvar. Ele ficará muito contente com você. Ele a renovará no seu amor e se encherá de júbilo por causa de você. Então aqui tu vê que muda totalmente o tom da profecia. A salvação, a alegria, o louvor. Cante, ó filha de Sião, grite de alegria, ó Israel. A salvação chegou, o Messias chegou, o Salvador veio. Deus está conosco e por isso nós estamos alegres, por isso nós somos alegres. A alegria do Senhor é a nossa força. O Espírito Santo em nós produz alegria, produz esse louvor, essa adoração. Os teus pecados foram perdoados, as tuas sentenças não existem mais. O Senhor retirou as sentenças que eram contra você. 18. Congregarei os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, estes que são do seu meio e sobre os quais pesam afrontas. Eis que naquele tempo agirei contra todos os que a afligem. Salvarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos. Farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que foram envergonhados. Vou repetir. Farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que foram envergonhados. Naquele tempo farei com que vocês voltem e os recolherei. Certamente farei de vocês um nome e um louvor entre todos os povos da terra. Quando eu restaurar a sorte de vocês diante dos seus próprios olhos, diz o Senhor. A salvação chegou para Jerusalém. A salvação chegou para Judá. A salvação chegou para Israel. Nós somos a prova disso. O Evangelho chegou até nós. O Evangelho verdadeiro, a boa nova, a boa notícia, o perdão, a graça. Os pecados foram anulados. As ofensas, as dívidas, tudo foi cravado na cruz. A salvação de Jerusalém é a nossa salvação. Orar por Jerusalém é orar pela igreja. Abençoar Jerusalém é abençoar a igreja, porque todas as profecias hão de se cumprir. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando o Senhor restaurar a sorte de vocês, vocês serão um nome e um louvor entre todos os povos da terra. E o que a gente vê nesse estudo de Sofonias? De que o dia do Senhor, ele é motivo de bênção e motivo de juízo. Ele é motivo de perdão, mas ele é motivo de condenação. Ele é motivo de graça, de louvor, de adoração, mas ele é um tempo de desolação e destruição. E é isso que o pecado faz conosco. Todos nós precisamos buscar ao Senhor, nos voltarmos para o Senhor. Ele está no nosso meio. Busque enquanto tu pode achar, enquanto ele está perto. Essa é a mensagem de Sofonias. O dia do Senhor vem. O dia do Senhor está chegando.
Se nós tivermos o Senhor Jesus no nosso coração, estaremos salvos.